Olá, meu nome é Roberto e esse é o primeiro contato. Hoje eu vou falar sobre 2 episódios de Além da Imaginação, porque eu acabei não fazendo da semana passada. Então vamos começar por ordem cronológica. Primeiro eu vou falar sobre o The Wonder Kind e depois eu vou falar sobre 6 Degrees of Freedom, que foi o episódio que saiu essa semana. Falando sobre o Wonder Kind, eu escrevi lá no site do Plano Crítico, se vocês não deram uma lida eu vou colocar o link aí embaixo. Eu escrevi sobre os 2 episódios já, e pra quem já deu uma lida na parte em texto, já viu que eu não gostei do Wonder Kind. Eu achei um episódio sem sutileza nenhuma, um episódio muito martelado na cabeça com a mensagem, mas eu vou falar um pouquinho dele. Nesse episódio a gente vai seguir o Ralph Hanks, que é um daqueles gerentes de campanha que cuida da campanha de um político, só que ele acaba perdendo a campanha dele. Aí ele começa a ficar nervoso, ele começa a se embebedar, ele começa a desistir da carreira, começa a ficar desanimado, mas ele acaba tendo uma ideia que ele vê um garoto na televisão, que é um youtuber, um garotinho de tipo 15, 16 anos, e aí ele fala que tá querendo concorrer à presidência dos Estados Unidos. É claro que todo mundo ri, todo mundo acha fofo, mas quando ele começa a falar as coisas que ele fala, ele começa a falar que quer mudança, ele quer o país com as pessoas que são do país, aí você começa a ver os paralelos que o episódio está montando com a presidência do Trump. A premissa pode até ser interessante, podia render alguma coisa, o episódio não sai da premissa, é só uma longa premissa que não chega em lugar nenhum. Esse é o bom problema desse episódio. Eu acho que eles também desperdiçaram um elenco, tem um elenco muito bom para fazer o Ralph, quem eles chamaram é o John Cho, que é um ator muito bom, ele fez o Searching ano passado, que é um filme que veio do nada e todo mundo gostou. E o garoto que faz o futuro presidente dos Estados Unidos é o Jacob Tremblay, que ficou conhecido por fazer o filme do Quarto de Jack. E eu não sei o que está acontecendo com essa série, que eles chamam atores incríveis, eles têm bons roteiristas, mas eles parecem não saber o que fazer com a mensagem. Parece que eles pegam uma proposta e esticam ela o máximo possível sem saber onde aquilo vai dar. Dá pra ver que eu fiquei incomodado com o episódio, mas ainda assim ele tem algumas das suas qualidades, ele tem uma boa direção. Por exemplo, todas as cenas que envolvem o gabinete do presidente, elas são bem feitas, tem todo um jogo de câmera inteligente ali. Tem uma hora que o Jacob Tremblay sobe num balanço e aí a câmera fica focada ali na cara dele. E é bem legal esse ângulo que eles usaram, mas o roteiro não ajudou. Eu acho que o maior problema nesse episódio também foi o jeito que eles desenvolveram a revelação final. Como eu sempre digo, não importa se você tem um grande twist, se você tem uma reviravolta incrível, maravilhosa, se o resto do episódio não tiver bons personagens e um bom desenvolvimento. E esse episódio não tem nenhuma das 3 coisas e nem o twist é bom, porque você vê que ele tá chegando desde o começo do episódio, quando você tem umas prévias de uma coisa que está acontecendo no futuro. Você começa a ter pequenas cenas do Ralph no consultório médico, e aí ele tá conversando com o enfermeiro, e você já sabe onde aquilo vai dar. E se você ainda tivesse dúvida de onde aquilo ia dar, o próprio Jacob Tremblay, ao longo do episódio, ele fica o tempo todo mencionando uma coisa que ele não quer fazer. Junta 1 mais 1 e você já sabe o que vai acontecer. Eu acho que é a reviravolta mais mal feita, mais mal elaborada da temporada até agora. Eu não gostei desse episódio, eu acho que eu vou só falar algumas referências dele. E eu vou seguir pro 6 Degrees of Freedom, que eu achei um episódio muito melhor e fez totalmente o contrário do Wonder Kind fez. O paralelo mais óbvio que a gente pode fazer do Wonder Kind com algum episódio da série clássica é do episódio It's a Good Life, que também é protagonizado por essa criança que mora nessa fazenda, e ela começa a apresentar poderes, umas coisas telecinéticas e tal. Ela começa a fazer essas coisas que começam a assustar todo mundo da vizinhança, todo mundo daquela fazenda, e você vai vendo como eles vão lidando com ela. Tem todo aquele debate sobre você nasce mal, ou você se desenvolve, você cresce mal, o mundo te faz assim, ou você nasce assim. E é um episódio muito bom. Mas no Wonder Kind a gente vê que isso não é nenhuma dúvida. Ele realmente já te entrega a mensagem. Mr. President, you're the leader of the free world. Well, as leader of the free world, we need to fulfill my campaign promises. ASAP. Absolutely. First off, free video games for every American. Bem, o 6 Degrees of Freedom é muito mais previsto na série, nessa nova série, nesse revival, porque desde os primeiros episódios ali,
quando a gente viu o Nightmare at 30,000 Feet, a gente vê que tem um pôster enorme no aeroporto quando o Justin Sanderson vai pegar o avião. A gente vê um pôster enorme dizendo que tem uma missão para Marte sendo desenvolvida, sendo elaborada. Você começa a prestar atenção em cada detalhe que os episódios anteriores vão jogando para você ter uma ideia do que vai acontecer. Eu achei interessante ter esse episódio porque ele tem referência a todos os episódios anteriores e ele parece começar a trazer algum tipo de novidade na mitologia do Além da Imaginação, quando ele começa a pegar aquela premissa do Além da Imaginação e tentar jogar outras coisas dentro dela, tentar fazer sentido dela. Por exemplo, a gente vê que tem um personagem nesse episódio que ele começa a questionar a realidade dele, e você vê que ele chega perto de notar que ele tá dentro do Além da Imaginação. Eles começam a brincar com esse conceito da série. Logo no começo do episódio você vê que o narrador Jordan Peele, ele faz a pergunta se aquilo é uma histeria individual ou se é um pesadelo compartilhado. Então você fica nessa dúvida o episódio inteiro. Eu vou falar um pouquinho da premissa para vocês já entenderem do que o episódio fala. Nesse episódio a gente segue a tripulação da Bradbury, que é uma nave, claramente o nome é uma referência ao autor Ray Bradbury. E eles estão prontos para essa missão para Marte, está tudo certo, eles estão lá no comando já, prontos para partir, até que eles recebem uma mensagem da ponte de comando dizendo que houve um ataque nuclear e eles não podem sair. Aí eles ficam nessa dúvida se eles saem da nave e eles são bombardeados ou se eles vão embora para Marte, com o risco de não ter contato mais com a Terra. E aí você começa a ter esse questionamento, porque a humanidade agora ela pode estar perdida, ela pode ter sido dizimada nesse ataque, pode ter acontecido uma grande guerra e a tripulação da Bradbury pode ser a única parte da humanidade que sobreviveu, podem ser os únicos sobreviventes da Terra. A gente não sabe, aí fica todo aquele questionamento, fica uma coisa meio Cloverfield, que você fica na dúvida se realmente aconteceu alguma coisa, se eles estão numa simulação, ou se de repente aconteceu mesmo e aquela paranoia começa a tomar conta da nave. Tem toda uma interação entre os personagens que lembra bastante filmes tipo Alien. Tem uma hora lá, uma cena da mesa deles conversando. Eles dedicam bastante tempo disso para poder desenvolver os personagens. Eu gostei bastante disso no episódio. Por isso que quando chegou a grande reviravolta final, quando chegou a grande revelação, eu acho que funcionou muito melhor, porque realmente fez parte da consciência de cada personagem. Fez parte do que cada personagem acreditava. Então, quando esse episódio acabou, eu fiquei muito mais satisfeito com o que ele tentou falar. But that's what I'm saying. Right, in your reality, the tomatoes taste real in mine. No way. It's the same way you can hear a song and think, oh, I really like this song. And I can hear the same song and think, oh, this is total garbage. Sem contar que até a mensagem política dele, porque não é um episódio muito político, ele é mais existencial, ele começa a falar sobre vida além da Terra, sobre consciência. Eu acho que mesmo assim ele conseguiu fazer um comentário político muito mais inteligente do que o Wonderkind. Ele começa a mostrar várias mensagens da Coreia e umas interações entre os Estados Unidos, a Rússia, tem umas imagens de arquivo de missão espacial, da corrida espacial. Então eu acho que foi muito mais sutil, muito mais bem feito. Então eu gostei do que esse episódio fez com os diálogos, tem ótimos diálogos, tem bons personagens e tem uma ambientação muito boa. Como eu mencionei, parece um pouquinho o Alien ali, o Oitavo Passageiro. Parece também aquele filme Sunshine, que é o Alerta Solar, que nem todo mundo viu, mas é um filme muito bom, eu indico também. Bem, agora vamos para algumas referências que eu achei no episódio, porque eu não quero muito falar sobre o que o episódio fala, porque eu quero deixar um pouquinho da surpresa para vocês assistirem, e vale bastante a pena ver esse episódio. Ao contrário do Wonderkind, esse 6 Degrees of Freedom, ele tem muito mais a vibe de Além da Imaginação, e ele até tem uma mensagem muito mais positiva no final, o que eu acho legal, que vai ao contrário da proposta, por exemplo, do Black Mirror, que essa temporada, até agora, tem seguido muito mais o molde do Black Mirror do que Além da Imaginação. Então eu gostei muito mais do final desse episódio, da mensagem geral dele. Então vamos para a referência. Bem, o primeiro paralelo que a gente pode fazer, igual o Wonderkind tem a ver com It's a Good Life, esse episódio tem bastante a ver com aqueles 5 personagens procurando uma saída, que é o 5 Characters in Search of an Exit. Lembra bastante esse episódio, que é onde você descobre que tem 5 personagens, que eles estão dentro desse lugar, esse lugar branco, que você não tem nada ali pra você mexer. E eles só estão conversando e tentando descobrir como eles foram parar ali, como eles podem sair dali. E tem toda a interação, todo o episódio é construído no diálogo. Esse episódio clássico não é dos mais fortes, mas é um dos mais lembrados, porque ele tem talvez a reviravolta mais boba de todas, porque o pessoal acha engraçado, porque no final você descobre que todos eles na verdade são um bando de bonecos. É uma reviravolta boba, mas você vê que a construção do episódio inteiro é legal, então acaba ficando na memória. Então, aí mais um exemplo de como
o que importa é o desenvolvimento e não só o payoff no final. Bem, eu já mencionei que o Bradbury é referenciado nesse episódio, mas eles também referenciam H.G. Wells e o Orson Welles. Os dois Wells, porque o H.G. Wells ele escreveu o livro Guerra dos Mundos, mas eles falam no episódio da série, eles conversam muito mais sobre a histeria coletiva que é criada pela transmissão de rádio do Orson Welles. O Orson Welles, que é o diretor que fez depois o Cidadão Kane, tem uma história dele bastante conhecida, que ele chegou na rádio e ele começou a transmitir com uma galera, ele juntou uma galera toda de sonoplastia e ele começou a transmitir uma invasão alienígena que ele começou a ler do livro do H.G. Wells. E todo mundo começou a acreditar, tinha gente correndo no meio da rua, teve carro batendo, um monte de gente louca, porque acreditou na transmissão dele, porque não foi anunciado que seria uma leitura do texto. Ninguém sabia que era uma dramatização. Todo mundo achou que realmente era uma invasão alienígena. Isso tudo aconteceu no Halloween, então o pessoal nem parou pra notar que isso era uma grande brincadeira. Dá pra você achar até essa transmissão no YouTube mesmo, eu acho. Se eu achar, eu coloco o link aí embaixo na descrição pra vocês. Mais uma vez, volta o número 1015, que é o 1015. Dessa vez você vê que o número 1015, ele tem um significado aqui. Ele faz parte do briefing, é o número da missão que eles estão indo. Todos aqueles números e todos aqueles nomes que foram apresentados em episódios anteriores entram aqui, e esse episódio parece muito mais parte do mundo de Além da Imaginação, e parece que todos os anteriores foram mais uma grande preparação para esse. Talvez isso não tenha sido uma estratégia muito boa, porque faz com que os episódios anteriores sejam um pouco descartáveis. Então, foi bom para esse episódio, mas não foi bom para a temporada no geral. A gente tem de novo a presença da marca Whipple, que aparece em todos os episódios, acho que não tem nenhum episódio que ela não apareça. E aqui ela confirma mais uma vez que é uma gigante da comunicação. Você vê que a Whipple é essa marca que... Aí você fica nessa dúvida se essa Whipple é uma marca do mundo real ou se é uma marca que só toma conta quando você entra na zona do Além da Imaginação. É uma coisa legal que você fica ali meio na dúvida, mas essa Whipple você já vê que ela é basicamente a NASA desse mundo. Porque você vê que ela tá patrocinando a viagem deles. Você vê que no uniforme deles tem o Whipple escrito, você vê que o Whipple faz parte das telas de comunicação. Uma última referência, que também é uma referência bem direta aos episódios anteriores, tem uma cena onde um dos tripulantes está segurando uma miniaturazinha de um avião, que é o exato avião que o Justin Sanderson pega no episódio Nightmare at 30,000 Feet. Dá pra criar meio que uma linha temporal entre esses episódios. Você vê que tem até como você teorizar que tudo que aconteceu nesse episódio, todo o ataque nuclear, pode ter sido mando do personagem do Jacob Tremblay no Wonderkind, já que tem uma hora que ele brinca, pega o telefone, ele fala, vamos bombardear a Rússia. Então você fica tipo, bem capaz dele ter feito isso mesmo. Por enquanto, a gente só pode teorizar. Então é isso, pessoal, até a próxima. Se inscreva no canal, curta as redes sociais, leia as críticas. Semana que vem tem mais episódios de Além da Imaginação, tem mais vídeo. Até a próxima, tchau!